que o meu canal é coisa totalmente diferente disso, mas isso aqui é importante. Então, gente, esse não é um vídeo que é muito normal, que eu geralmente faço, mas eu só queria fazer porque me deu muita vontade de fazer. Então é o seguinte, o episódio 8 de Digital Circus gente, eu vou avisar, eu vou tá olhando ele em inglês, porque eu não consegui achar a versão em português pra vocês verem, acompanharem e tal. Só que eu vou traduzir algumas coisas se eu precisar. E, gente, esse não é um vídeo da minha reação vendo o episódio 8, porque eu já vi. Eu já vi o episódio 8, eu já sei o que vai acontecer. Esse aqui é um vídeo de análise e de teorias, ok? Então, eu vou pular essa parte bem aqui. E tamo vendo esse negócio. Tem essa cena inteira. Tem essa cena inteira desse coisa tal, dessas bolinhas vermelhas. E é tipo estranho, né? É bem estranho. Só que, gente, eu tenho uma teoria. Tem o vermelho. E aí, tem o azul. Tem um azul. Então, o que eu acho? O vermelho, ele seria o Kane. E o azul seria o Abel. Me escutem. Não é o mesmo Abel que tava no episódio 6... Não, desculpa, que tava no episódio 7. É um outro Abel. Porque tem uma cena que a bolha fala que você sempre foi o pior dos dois. É basicamente isso, entendeu? E dos dois seria o Abel e o Kane. O azul seria o Abel. E o que eu acho é que essa bola azul seria o IA que foi do Kane, que foi do Abel. E o vermelho seria o IA que tá no Kane. E como Kingo, sei lá como vocês querem chamar, ó, como o Kinger falou, o Kane foi o semi-sucesso dele no negócio. Então isso tipo, fala que tem sim um outro IA, que seria o Abel. E tem uma cena aqui que tá mostrando que o Kinger é realmente um negócio que trabalhou. Só que ele também fala que o Scratch, vocês lembram do Scratch? O Scratch era aquele cachorro ali. Vocês lembram dele? É, porque eu lembro muito bem que o Scratch, ele tinha um tumor na cabeça. E que ele era, tipo, muito bom no trabalho que o Kinger tava fazendo e tal. E, tipo, meu Deus do céu. Esse episódio revela muita coisa, sabe? E tem esse negócio onde a bolha tá falando coisas pro Abel, né? Ó. Desculpa, gente, propaganda aqui no negócio aqui, desculpa. You planned for this, but did you plan for this? World Nomads Travel Insurance. Eles cospem na minha cara! Olha. Eles não sabem do que eu sou capaz? Tem essa cena. E tem essa cena antes disso, é o Bolha falando pro Caim, tipo, coisas que deixe ele assim, que deixe ele com essa raiva. Humanos! Acabei de perceber, é em português mesmo, então é. Eles só pensam em si, são mimados! Eles não vão me enlouquecer, não vão me deixar! Não vão deixar! E isso é porque o Bolha causou isso. E tem uma teoria que tava rolando que, o Bolha pode ser o vírus, 2, o Bolha é uma parte do Caim. Eu tô acreditando que o Bolha
é uma parte do Caim. Eu vou explicar essa teoria pra vocês. Então, essa teoria seria que o Bolha era uma parte do Caim, uma parte que odiasse os humanos, uma parte que queria falar coisas que não veriam, uma parte que queria fazer os humanos, que seria a Pomni, Jackson, a Agatha, a Zubul, a Gengo, o Kinger, e todos esses humanos sofrerem. Esse é o negócio. E a Bolha tá tentando, fez o Kane ficar desse jeito. Tipo, a Bolha falando essas coisas foi uma última pitada que deu pra o Kane ficar assim. Esse que é o negócio. E, gente, você sabe o que eu tô achando? Tem uma outra cena que eles estão sofrendo, eles estão praticamente morrendo, assim. E o que eu acho é que isso reflete o trauma deles, especialmente do Jax. Cadê o do Jax? Eu acho que isso representa ele, tipo, na escola ou em sei lá que lugar, que os amigos dele traíram ele e fizeram uma pegadinha com ele. Mas a pegadinha foi tirar a roupa dele. E por isso que tem um monte de gente rindo dele e fazendo coisa, tipo... E por isso que ele tá, tipo, se cobrindo ali em uma... outra parte. Peraí, deixa eu tentar achar aqui. Ó. Ele tá tentando se cobrir, entendeu? Então isso reflete exatamente, provavelmente, o que ele sofreu na escola, o que ele sofreu no negócio e tal. E agora temos da Zubul, por exemplo. É bem claro que a Zubul, ela tem essa coisa de ela ter uma experiência com a aparência dela. Então, o que eu acho que a experiência dela foi, foi ela ser criticada como ela aparece. E o que eu acho, eu acho que já foi confirmado isso, só que eu não tenho certeza. A Zubul, ela é um ele e um ela. E, tipo, tem os dois gêneros, sabe? Ou, tipo, ela pode ser trans também, que eu não tenho certeza ainda. Que eu não lembro se foi confirmado ou não, mas por favor me respondam nos comentários que eu tô meio confusa sobre essa coisa. E é por isso que ela provavelmente tava sendo lembrada da aparência dela e tinha espelho pra todo lugar. Tem até uma cena que ela tá olhando um espelho em si. Que ela tá vendo a reflexão dela e ela tá com uma cara tipo... Eu não gosto dessa minha reflexão, eu não gosto de si mesma. E a Gengo e a Pomni, o negócio da Pomni, ela foi atacada por animais selvagens. Gente, me escutem. Eu acho que a Pomni, ela não tem muitos amigos. Ela não tinha muitos amigos e tal. E o que eu também acho é que o Gamigul foi provavelmente o primeiro, mas assim, que teve realmente uma conversa com a Pomni, sabe? Uma conversa de verdade. E ela achou que ele é um amigo dele. Só que isso pode representar duas coisas. Ou os amigos dela, tipo, traíram ela, assim, e por isso que o Gamigul estaria atacando ela. Ou ela foi atacada por animais selvagens. Você sabe por quê? Eu sinceramente acho que isso representa uns
uns traumas que os personagens têm. Por exemplo, o Jax tem um trauma de ser humilhado, ou a Zubal tem esse trauma de não, tipo, da aparência dela, assim. E a Pomni, ela tem um trauma de ser atacada por um animal, assim, tal. Porque o Gamigu tá representando um animal selvagem. E você lembra quando a Pomni foi lá, que ela gravava uns videozinhos, tal, e ela explorava, tipo, lugares abandonados, casas abandonadas, apartamentos abandonados, essas coisas. Eu acho que tinha algum animal lá nessas... Desculpa aí. Que tinha algum animal lá e ela foi atacada por um grupo de animais. Eu acho que um grupo de animais, porque ela tá sendo atacada por vários gamigus, sei lá o quê. E eu não acho que foi um crocodilo ou sei lá o que, sabe? Eu não acho. Deve ter sido um outro, ou ela só foi atacada por um crocodilo em sei lá que lugar. Ou jacaré, sei lá. E aí tem o da Agatha. Cadê o da Agatha? Aqui, o da Agatha. O da Agatha, o que eu tô achando? Ela já mencionou que os negócios não eram da família da mãe dela, não era muito legal. E tá mostrando o trauma de família que ela tem. E você tá vendo como, tipo, jogam facas nos bonecos e nela? Tipo, tem facas assim, então... eu acho que a mãe dela não era só... Ela era tóxica. Ela fisicamente abusava a Agatha. E tem um ponto que ela provavelmente se machucou com uma faca. Por isso que tem, tipo, tantas facas, assim. E por isso que a figura é tão grande. Olha. É por isso que a figura é tão grande, porque a Agatha, tipo, tá muito intimidada por a mãe dela. E agora temos o da Gangle. O da Gangle já tá meio óbvio a parte final do da Gangle, que é que ela foi acertada por um caminhão. Isso já foi mostrado 2 vezes diferente. Que um era no episódio 4 e agora, que ela foi acertada por um caminhão. E eu não sei, só que é só uma teoria minha. Eu não acho que provavelmente aconteceu, mas tem uma chance. Vocês lembram no episódio 7 que o Jax estava, tipo, dirigindo um carro e ele provavelmente ocorreu algum acidente lá, sabe? E por isso que ele tava entrando mais em pânico. Me escutem, gente. Você lembra quando o Jax não realmente falou qual era o passado dele? Que era tipo uma referência pra sei lá que filme, série, sei lá o quê. Que eu não lembro. Gente, eu acho que o passado dele foi ter acertado a Gangle com um caminhão. Então eu acho que ele provavelmente trabalhou com uma coisa de... ele trabalhou com um negócio que usava caminhão, tipo, mover móveis, por exemplo, ou entregar pacotes à Amazon, sei lá, tipo, eu não sei, tá? E eu acho que em uma dessas viagens que ele tava fazendo pra entregar alguma coisa, sei lá o quê, ele acertou a Gangle. E ele tá, tipo, traumatizado por causa disso. E eu acho que os personagens em si são como... Os personagens são, tipo... Os traumas do personagem. Por exemplo, a Zubal seria uma... isso, porque eu acho que ela seria muito emocional, sabe? Tipo, ela seria muito emocional e todo mundo, tipo... tratasse ela mal por causa disso. A Pomni era tratada que nem um palhaço. E ela era tratada que nem ela fosse uma piada. O Jax, como o quarto dele também, os quartos deles também reflectam. Então, como eles são, tipo...
os traumas deles, o Jax, ele era tratado que não uma menininha. Porque você até pode associar um coelho, assim, como um animal mais feminino, entre aspas. E agora, o Kinger especialmente, o Kinger, ele tinha, só pra deixar ele mais maluco, a esposa dele era uma rainha. E esse é um negócio, e a gente não sabe tanto sobre o Kinger ainda. Então eu não sei exatamente o trauma dele, só que ele fez alguma coisa muito de errado. E aí tem o da Zubul, que seria a aparência dela, que nem eu falei. E os quadros mostrando a Gengon mudando de emoção e tal, seria como ela seria emocional. E como todo mundo ficaria irritado com ela por causa disso. E, né, ela... E, tipo, a Zubul tá sendo sufocada. Eu diria que a Zubul estaria sendo sufocada pela própria consciência dela sobre a aparência, sabe? Mas, gente, esse vídeo tá ficando um pouquinho longo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse episódio, ou sobre o Digital Circus em si, falem nos comentários e tal. Só que esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou encerrando por aqui. E tchau, vejo vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau e tchau.